O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. O autor da carta aos Hebreus nos oferece esta primeira letra que demarca o início do tempo comum. O ciclo sagrado e doce do Natal floresce na obediência cotidiana. Aquele momento onde Cristo nos chama na nossa existência concreta e cada um vai compreendendo a própria vida como um seguimento a Cristo, em santidade e em justiça. É oportuno abrir o tempo comum com a carta aos Hebreus, porque é nesta referida carta que encontra-se aquela imagem tomada na igreja em tantas homilias e reflexões e também em sua iconografia, da esperança como uma âncora. Estamos no jubileu da esperança. A carta aos Hebreus fala de uma esperança que não desidratou ao longo do tempo. O discurso dirigido aos judeus que aderiram à fé em Jesus Cristo, em Jesus como um Cristo e Messias. Um grande testamento, essa é a insistência da carta aos Hebreus. Nela se cumpre aquela sabedoria própria do escriba, lembra o Evangelho de Mateus, que sabe tirar do grande tesouro das Sagradas Escrituras coisas antigas e novas. Cristo é a beleza tão antiga e tão nova. É nesta epístola que se esclarece que o Cristo é a realização do que no Antigo Testamento era a sombra dos bens futuros. Um discurso dirigido aos judeus que aderiram à fé, mas cuja temporalidade faz-se sentir, é um texto que se atualiza, porque todos nós estamos à procura de compreender um pouco mais quem é Jesus Cristo, o homem da Galileia, ao mesmo tempo que também o Cristo, o Messias, sumo sacerdote, elevado à direita do Pai. Portanto, na carta aos Hebreus temos aquilo que a igreja insiste por teimosia ou por parresia, não é? A coragem deste discurso que nos encanta, o modo de interpretar as Sagradas Escrituras chamado de leitura alegórica, fazendo compreender nos textos veterotestamentários o apontamento para a figura de Jesus. A Dei Verbum, que é, pois, um documento da Igreja que nos apresenta a revelação, esclarece que o Novo Testamento está todo contido no Antigo, assim como o Antigo Testamento se evidencia no Novo. Por isso nós vamos lendo sempre as Escrituras. Esta é a tríade sem a qual não podemos interpretar corretamente a Bíblia. Diferentemente dos nossos irmãos protestantes, aqui com toda a reverência, mas demarcando bem o que só pode ser uma asneira, com todo respeito, ecumênico, mas sem me furtar a necessidade de dizer a verdade. Nós não somos só a Escritura, nós somos católicos, portanto interpretamos a Bíblia nessa tríade, a tradição viva da fé, que é, pois, o terreno onde floresce as Sagradas Escrituras, porque antes de ser letra constitutiva, consignada por escrito, nós temos a tradição viva, os lábios dos apóstolos que nos relegaram aquilo em que cremos. Depois temos o sentido unitário da fé,
Os textos devem conectar-se entre si, não podem ser lidos de maneira isolada. Se algum de nós abrisse este trecho das Escrituras onde se fala que Judas tirou a própria vida, como é que poderia ser apenas sola a Escritura? Portanto, lemos a Bíblia no sentido unitário da fé. E o terceiro ponto desta tríade tão importante é aquele onde nós recorremos à analogia da fé, compreendendo que cada versículo bíblico aponta para o esclarecimento em Jesus Cristo. Tradição viva da fé, sentido unitário das Sagradas Escrituras e analogia. É, pois, o tripé sem o qual nós não podemos interpretar estes textos tão sagrados. Sem eles, com respeito aos nossos irmãos protestantes, a lei mata. E nós podemos virar do avesso, sendo traídos em nossas interpretações, comedinhas, imediatas, pouco capazes de ver o todo da fé. A carta aos Hebreus, então, nesta leitura alegórica, está cheia de reminiscências, vai destacando personagens, momentos do Antigo Testamento, e, portanto, é um texto muito oportuno para este nosso itinerário pós-ciclo do Natal, porque aquele que se revela no Natal, celebrávamos há poucos dias a sua Epifania, vai se esclarecendo na medida em que continua a dizer, neste cotejo, nesta experiência das Sagradas Escrituras. Somos nós muito felizes, temos um arcebispo que é biblista e coloca como horizonte fundamental da evangelização na Arquidiocese de Belo Horizonte a proclamação da palavra, porque nada podemos fazer longe desta palavra. Esta palavra é, antes de tudo, o Cristo, o Logos, o Verbo encarnado, que sempre continua a dizer. O Cristo, no seu Espírito, falou pelos profetas, sempre tem algo a nos ensinar. Por isso, não viva nenhum só dia da sua vida sem este encontro, ainda que seja alguns pequenos momentinhos com esta palavra, com esta meditação das Sagradas Escrituras, anunciando-a em seus lábios, insistindo oportuna e inoportunamente. Nos atenhamos, então, a este primeiro versículo, no primeiro capítulo da letra aos Hebreus. Muitas vezes e de muitos modos, falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes tempos que são os últimos, nestes dias que são os últimos, Ele nos falou por meio de Jesus Cristo. Por aqui, só nesse primeiro versículo, nós poderíamos desenvolver um grande pensamento que jamais se esgotaria. Vamos nos ater, então, às expressões muitas vezes e de muitos modos. O autor da carta aos Hebreus está se reportando a todo o itinerário narrativo do Antigo Testamento, onde Deus se revela numa pedagogia. Muitas vezes, porque são vários os textos, onde os agiógrafos, por inspiração, dão a conhecer a palavra do Senhor, e de muitos modos. E aqui dois conceitos latinos que são muito importantes para lermos a Bíblia e também para entendermos como Deus nos fala em nossa existência concreta. Deus nos fala através das verba e gesta, através do seu dizer, que está presente nos textos, nos salmos, também nos evangelhos, aquele dizer narrativo, consignado em cada página da Bíblia, mas também no modo com o qual age. Isso é que é importante. Nas palavras e no seu agir que Deus se revela. E aí poderíamos, assim, sistematizar. Hoje fazemos uma homilia um pouco mais catequética. Podemos sistematizar. O modo com o qual Deus age revela quem Ele é. E quanto mais compreendemos o seu ser íntimo, temos luzes sobre as suas ações, entende? O modo com o qual Deus vai agindo no Antigo Testamento vai dando a conhecer quem Ele é, muitas vezes, de muitos modos. E quanto mais nós vamos compreendendo o seu ser íntimo, porque Ele vai se revelando e nós vamos transformando isso em narrativa, em expressão, mais nós compreendemos e temos luz sobre as suas ações. É o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo. E aqui este conceito é muito importante, esta chave de leitura. Deus falou aos nossos pais
os patriarcas, as matriarcas. Portanto, é um Deus que se revela nos anseios humanos, que faz da história de Abraão e de Sara, de Isaac e de Rebeca, de Israel e de Raquel, um lugar particular da sua revelação. A nossa fé não surge no nada, não é uma história bem contada, mas é, pois, o transbordamento de um Deus que se envolve nas causas e nas vicissitudes humanas. Isso é muito importante. A fé judaico-cristã está enraizada, saudosa lembrança, Padre Márcio Paiva, querido professor e padrinho, no chão da vida, no contexto vital da existência humana. Perceba isso. É Deus que se revela no útero de Sara, nas vicissitudes dos profetas, na vasilha de farinha daquela viúva que recebe o profeta. Portanto, é neste lugar da experiência humana concreta da história que Deus faz florescer a sua revelação. É isso que o autor da carta aos Hebreus está dizendo. No passado, muitas vezes, de muitos modos, falou aos nossos pais através dos profetas. Nestes dias que são os últimos, Jesus inaugura a plenitude dos tempos, os últimos tempos, que não é coisa para a gente ficar desesperado com essas mensagens aí na internet. Jesus está voltando, como é que eu vou fazer? Não, os tempos que são os últimos se inauguraram no nascimento de Jesus. Em Jesus se dá o fim dos tempos. Naquela manjedoura, os tempos chegam ao seu fim. Estes tempos que são os últimos, ele nos falou através de Jesus, por meio do Filho. E aí a Dei Verbum, que é esse documento muito caro à igreja, diz que Jesus é o mediador e a plenitude da revelação. Mediador é o meio pelo qual Deus fala a nós e nós falamos a Deus. E é a plenitude porque não há nada que vá se acrescentar que já não nos tenha sido apresentado por Jesus. A igreja, nos dogmas, o seu ensinamento, vai pouco a pouco tomando consciência daquilo que ela mesma sempre creu sem saber. Entende? A plenitude da revelação é Jesus Cristo, mas nós pouco a pouco vamos tomando consciência. Ele é o mediador e a plenitude da revelação. E a Dei Verbum também vai dizer, recolhendo a tradição da igreja, a tradição viva, dizendo que outrora Deus falou através dos seus profetas e veio nos falar como a amigos. É importante isso. Por isso temos que meditar as Sagradas Escrituras, porque Jesus, Deus, através dele, no Espírito, quer falar a nós como amigos. Portanto, a meditação da Palavra de Deus, a acolhida em nossa vida de sua revelação, tem que ser uma experiência de intimidade e de amizade. Se em sua vida não houver espaço para esta fala de mansinho da parte de Deus, para que Ele fecunde seu coração com a sua palavra, então aqueles que não conversam se estranham. Todo relacionamento pede encontro, tempo investido, alimentar-se da presença do outro, deixar-se habitar pelo dizer do outro. Assim também na nossa relação com Deus. Precisamos de deixar que Ele nos fale como amigos. E Deus nos fala, sobretudo, através de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Versículo 3. Ele, o Filho, é o esplendor da glória do Pai e a expressão do seu ser. Esplendor, resplendor, ou seja, a glória do Pai se reflete em Jesus Cristo? Se no Antigo Testamento, quando as nuvens desciam na tenda da reunião, a Shekinah era, pois, a manifestação da presença de Deus, agora o Verbo armou a sua tenda, esqueuete, e habitou entre nós. Então no Cristo está, pois, esta tenda, no qual o Pai dirige a nós a sua palavra. Ele é o esplendor da glória do Pai e a expressão do seu ser. São conceitos filosóficos, mas você pense, expressão. Lembra daquela sua vizinha, antes dela encher o rosto de toxina botulínica e fazer uma harmonização facial, que às vezes desarmoniza, fica todo mundo com uma cara esquisita. O rosto tem uma expressão. A interioridade, ela transborda no rosto. Tem gente que a gente só olha o olho e consegue ver o que está dentro da alma. Então, o Cristo é isso. Ele é o Deus invisível que se expressa. Não é?
O que é o ser? O ser que se diz de muitos modos, não é? O ser é, pois, o modo da existência concreta. Tudo que existe tem ser. Tudo que existe, tudo que é, tem suas diferenças, mas uma coisa irmana tudo, que é o ser. Deus é ser, a cadeira é ser, as estrelas são ser, cada um segundo a sua natureza, mas são ser, com constitutivos diferentes, mas são ser. Então, o ser de Deus, aquilo que Ele tem no seu modo de ser, no seu dinamismo, está expresso em Jesus. Então, o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo, e a dogmática da igreja aprofunda, é que se nós quisermos saber quem é Deus, como Deus age, seus sentimentos, o seu coração, nós temos que olhar para o Cristo. E esse será o nosso itinerário, entende? Cada vez que nós estivermos escutando as palavras de Cristo, meditando os seus gestos ao longo deste ano de Lucas, veremos que ele é a expressão do ser de Deus. E particularmente, durante este ano, meditando o Evangelho de Lucas, nós temos as mais belas expressões da fé. As parábolas do samaritano, do pai das misericórdias, da dracma, da ovelha perdida, o Cristo que encontra a viúva de Naim, que deixa-se aproximar pelos samaritanos, o Cristo que encontra a pecadora na casa de Simão, o fariseu. Portanto, no Evangelho de Lucas, esta expressão do amor de Deus, ele é a face misericordiosa do Pai. Aqui o que diz a carta aos Hebreus é a revelação. Em Cristo, Deus está se revelando, se dando a conhecer. E aí poderíamos nós nos perguntar, não é? Aquilo que é o axioma, também presente, recolhido na Dei Verbum, este documento tão importante e fecundo do Vaticano II, né? Quando nós poderíamos nos perguntar, o que Deus revela ao longo das Sagradas Escrituras? Revela quem Ele é e tudo que é útil para a nossa salvação. Portanto, na Bíblia nós vamos sabendo quem Deus é nos seus gestos, nas suas palavras, e tudo que é útil para que a gente se salve. E por que se revela? Responde a Dei Verbum. Porque nos ama e porque deseja estar em comunhão conosco. Quem Ele é e o que é útil à nossa salvação. E por quê? Qual é a motivação? Porque nos ama e deseja estar em comunhão conosco. Esta comunhão que se dá na oração, nos sacramentos, na meditação da palavra. E o autor da carta aos Hebreus, esse será o seu esforço, vai esclarecendo o que há de diferencial em Jesus Cristo. Porque para os judeus, num primeiro momento, fica difícil de compreender. E também a igreja, nos primeiros séculos, foram muitas as disputas. E aqui faço essa homilia mais catequética, mais dogmática, porque neste ano, Jubileu da Esperança, também celebramos 1700 anos do Concílio de Nicéia, que foi celebrado por toda a ecúmena, toda a igreja, oikomene, toda a comunidade daqueles que creem, no ano de 325. O esforço do Concílio de Nicéia é começar a entender quem é este Jesus. É homem? É Deus? Como está unido ao Pai? O que é a Trindade? Neste Concílio de Nicéia está legada Nicéia, Constantinopla, Calcedônia, aquilo que é a fórmula da fé. E aqui é o que está e começa a ser apresentado na carta aos Hebreus. Quando se diz que Jesus foi colocado acima dos anjos, com o nome que ele herdou, superou todos os nomes de todas as criaturas em sua majestade divina, de fato, uma pergunta retórica, a qual dos anjos Deus disse alguma vez, tu és meu filho e eu hoje te gerei? E aí a beleza daquilo em que cremos. Quando vamos ao creio niceno-constantinopolitano, cremos em um só Deus, Filium Dei Unigenitum. O creio vai esclarecendo que o Deus cristão é ao mesmo tempo três pessoas, uma única natureza, um único ser em sua essência, manifesto em três prósopos, em três pessoas. Este, não é? A semelhança da luz, do calor, do fogo, não é? Onde há uma partilha deste ser expresso de maneira diferente, assim é o nosso Deus. E cremos no que esclarece o concílio, Filium Dei Unigenitum, et tes pater natum ante omnia saeculum.
aquele que nasce do Pai antes de todos os séculos. Deum de Deo, lumen de lumine, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, genitor non factum, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Para entender isso, temos que saber a diferença entre gerar, criar e fazer. Uma coisa é fazer, nós fazemos a partir do que já temos pronto. É fazer virar numa cadeira de lugar, é fazer um bolo unindo materiais diversos. Uma coisa é criar, quando nós criamos a gente inventa alguma coisa nova, mas utilizando-se de recursos externos a nós. O homem cria aviões, automóveis, a engenhosidade das antenas que fazem nesta hora o sinal chegar aí na sua casa. Agora, gerar é dar parte de si. Está entendendo? Quando uma mãe gera um filho, o filho que nasce é parte do seu ser, da sua natureza. Vem com o cromossomo X dela e ou X ou Y da família do marido. O melhor será o da mãe, claro. Geralmente, o cromossomo é X da família da mãe. O Y vem com alguns desajustes, ou X de vez em quando, né? Então, perceba, ao gerar da parte de si, assim é Cristo. Assim é Jesus. Deus fez coisas, criou coisas. Nós podemos, como seres humanos, fazer e criar. Agora, o Cristo, Jesus, né, enquanto pessoa divina, foi gerado, quer dizer, ele é da natureza de Deus. Portanto, do próprio útero de Deus, do seu interior, né, porque se gera tem que ter uma dimensão intrauterina, não estou dizendo nenhuma heresia, né? Gerou, gerado do Pai é o Cristo. É o que a carta aos Hebreus diz e que nós consignamos por escrito no creio. O Cristo é feito segundo a própria natureza de Deus. Para que não nos cansemos, depois desta homilia, espero que o padre José Cândido e também o padre Evandro, também Márcio Paiva na filosofia, tenham sentido orgulho. Eu dormi em algumas aulas, protestava como minha própria, mas acho que eu absorvi um pouquinho de Karl Rahner, René Latourelle, Libânio, acho que fui um bom aluno. No Evangelho, depreendamos, em termos parenéticos, ou seja, como isso nos ajuda a viver. Este que vem a nós, como resplendor da glória do Pai, expressão da sua substância, nos convida a crer e a nos converter. Metanoiete kai pisteuete. Metanos, mudar de mentalidade. Não podemos ficar ilesos diante daquilo que conhecemos de Jesus. Não é encher sua cabeça de doutrina, saber isso ou aquilo, decorar o catecismo da Igreja Católica. Não, é mudar de mentalidade. Se não muda a cabeça, é como uma biblioteca. Aquilo que conhecemos tem que nos fazer viver de modo novo. Por isso, metanoiete, arrepender-se, e pisteuete, crer, o salto na fé, lançar-se nele. A fé cristã, antes que doutrina, lembra o Papa Bento XVI, antes que uma boa ideia, uma ideologia, muito mais do que isso, ela é uma vida interior e uma força santa. Quando nós nos encontramos com Cristo, nós encontramos com a pessoa que dá à nossa vida um sentido novo e um rumo decisivo. A fé cristã é onde se encontra com uma pessoa, Jesus Cristo, nosso Salvador, o Verbo encarnado, que nos encontra mais uma vez, é segunda-feira, no mar da Galileia, e nos convida a deixar tudo e ir após Ele. Este é o lugar do discípulo. Sigamos este itinerário da Galileia, deixando nossas coisas, nossos limites, nossos pesos, para seguir aquele que é Deus manifesto. Nos deixemos atrair, que Lucas nos leve até a consumação de Jerusalém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nesta hora, cantando, com nossas contribuições generosas, ofereçamos a Deus o nosso coração, nossa vida, nossos votos de seguir após Jesus, tornando nossa própria existência uma oblação.